Fala aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aqui, onde a gente vai estar falando de tudo que aconteceu hoje. Antes, só queria pedir para vocês, como sempre, né, deixar aquele like, curte o canal e se você está chegando agora, se situe no canal, entenda o nosso operacional. A gente opera Smart Money, né? A gente trabalha em cima desse operacional que é altamente lucrativo. Tem uma playlist que eu deixo o link aqui chamada Smart Money do Zero, onde nela você consegue entender desde o começo toda a forma como funciona esse operacional e com isso se situar, tá? Agora, se você já conhece um pouco do Smart Money, quer se aprofundar mais, quer ter acesso ao grupo dos alunos, onde a gente todo dia de manhã ali no Telegram fica acompanhando o mercado, tirando dúvidas, olhando o que o preço está acontecendo, isso ali em tempo real no Telegram com o grupo fechado de alunos. Então clica aí nesse QR Code que tem aqui no seu canto superior, que ele vai te levar para o site do treinamento, e também tem aí na descrição o link www.treinamentossmartmoney.com.br, que aí você vai ter muito mais informação sobre como ter acesso ao grupo e como fazer parte do treinamento, beleza? Bora falar desse dia maluco chamado CPI, né? Esse dia hoje, relatório do FONC de tarde. Hoje era aquela super, hiper, mega quarta-feira. Muita gente se dando mal por não entender o que está acontecendo e não entender a importância desse dia para o mercado financeiro. A gente, graças a Deus, seguindo o nosso estudo. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu que hoje o resultado foi rapidinho. Não segue a gente, começa a seguir lá. Hoje eu até brinquei com o turno pessoal lá do grupo. Foi o gatilho mais rápido do Oeste, o trade hoje. Que eu acabei pegando nesse sweep aqui antes da notícia a compra e pagou 1.000 pontos direto e reto até lá em cima, fechando o dia aí maravilhosamente bem, espetacularmente e rapidinho, sem passar estresse. E a galera que já está um pouco mais atenta e acompanha a gente, até uma observação só, turma, fazer aqui para vocês. A gente hoje, eu até comentei isso, expliquei no grupo de alunos, tá? Lá dentro, porque existe muita dúvida que a gente tem essa mercadoria do índice aqui do Brasil que inventam essa moda do ajuste, né? Que só serve para confundir todo mundo. E normalmente a gente trabalha sem o ajuste, tá? Mas com o gráfico assim seria o caso. Só que a gente sabe que na primeira semana do índice, muita coisa acontece e tá todo mundo perdido. Então, é uma coisa que eu falo para os alunos. Cara, primeira semaninha do índice, coloca o ajuste, se situa, porque todo mundo vai estar baseado pelo contrato vigente. O contrato vigente ele vai estar andando nessa região aqui, tá? Depois, com o tempo, a gente vai adaptando. Eu só uso sem ajuste, eu acho correto sem ajuste. Só que sem ajuste hoje, quem opera sem ajuste, hoje, no dia de hoje, se confundiu tudo, porque o preço abriu nesse buy side liquidity e, claro, ele teve a leitura igual, tá? Ele foi no 50% do imbalance do payroll, mas ele deixou um vácuo enorme aqui, tá? Ah, Emerson, mas dá para fazer leitura? Dá. Eu sempre explico para todo mundo que a leitura ela é a mesma, tá, turminha? A leitura ela vai sempre te mostrar, independente se o teu gráfico tá ou não com ajuste, tá? Ela vai te mostrar o que está acontecendo no preço e é isso que você tem que saber, tá? Então, assim, quando você tem uma leitura de mercado, independente de estar ou não com ajuste, você vai saber o que está acontecendo. E, na verdade, o preço ele fez a mesma coisa. Enquanto no gráfico ajustado, ele abriu aqui embaixo, capturando liquidez e foi pegar o vácuo do payroll, né, os 50% do payroll, quando a gente tira o ajuste, aliás,
que é o gráfico normal, o que ele foi fazer? Ele abriu fazendo sweep de liquidez aqui nesse topo, deu a chance, veio aqui embaixo buscar a liquidez do payroll, exatamente como ele fez. Vocês percebem que ele busca liquidez igual, né? E aí depois ele fez o quê? Foi fazer o teste de zona de oferta desse fundo rompido, tá? Exatamente esse imbalance aqui, ó. Ou seja, a leitura ela não vai mudar muito. O que vale é a tua interpretação do gráfico, tá? É a tua interpretação do gráfico. Olha aqui, ó, ele foi exatamente na região do imbalance aqui, ó. Olha lá, ó, testou. Ou aqui, ó, mais precisamente ainda, esse aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês no gráfico de 1 hora que vai ficar claro. Olha lá, ó, aonde que o preço foi. Tá vendo? No imbalance dos 60 minutos aqui, ó, no teste do fundo. Vocês estão vendo? E aqui, ó, marcadinho de vermelho, onde era a zona de liquidez, onde tinha interesse de players, tá? Então aqui, ó, tá vendo? A região de sell side, região de teste de fundo rompido. Então você tem uma mesma leitura, mesmo com o gráfico estando diferente. Por isso que a gente gosta de trabalhar dessa forma, sem ajuste, porque isso aqui nos dá o preço real, tá, turma? Isso aqui nos dá o preço real, sem ajuste, tá? Por isso que a gente trabalha muito dessa forma. O que a gente tem aqui agora para o gráfico para amanhã, tá? Vamos fazer a leitura aqui do que a gente tem. O preço, ele fez um rompimento, não, né? Ele fez essa captura de liquidez. E o que o CPI mandou para cima, depois o discurso americano mandou para baixo de volta. Então, isso significa o quê? Que ele veio buscar liquidez aqui? Não. Significa que ele vai vir testar as extremidades, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção aqui, porque o mercado ele continua sendo um mercado de baixa. Até teve um inscrito lá do Telegram que postou hoje, pegou uma venda aqui de quase 1.500 pontos, porque ali inclusive ele postou a favor da tendência, é muito mais fácil, porque muita gente opera assim, tá, turma? Então, você tá a favor da tendência, você fez um sweep que pode ser um choque, tá? Vamos lá, isso aqui pode ser um choque num time frame maior. O que vai determinar isso é essa região aqui. Se amanhã o preço abrir aqui, fazer uma captura de liquidez aqui e voltar, nós podemos ter um teste lá e isso aqui depois ser confirmado com um boss, tá? Mas para isso precisa primeiro o preço reagir a essa região aqui e não ter forças para romper esse fundo duplo. Esse é o básico, tá? Então, esse aqui é o básico do básico do básico que precisa acontecer para o preço ter essa continuidade de alta. A gente vai ficar atento com isso, lógico, a gente não fica com viés comprador, a gente fica atento por causa desse sell side liquidity, e o que nos dá as intenções do preço, elas são confirmadas por volume. Tá? Então, tudo isso é que a gente leva em consideração. O ideal é que vocês esperem a reação aqui e a partir do momento que o preço perde essa região aqui, aí sim nós temos um possível movimento aí de confirmação dessa subida do preço. Tá? Então, muita atenção nesse sentido aqui, tá? Porque o preço está travado nesse range. A tendência de baixa. Ele veio testar, se a gente analisa aqui, ó, ele abriu, testou, perdeu o fundo e aqui ele não teve força para passar do candle da notícia e veio dando sequência. Ou seja, eu ainda tenho uma movimentação de baixa. Então, para isso ser revertido, teria que fazer um novo fundo, perder essa região, voltar, e aí sim eu posso pensar numa compra.
qualquer compra aqui, por mais que seja sell side liquidity, estejamos em um fundo, é arriscar e arriscar entrando contra a tendência. Então fiquem espertos em relação a isso, tá? Então é isso que eu tenho aí para falar para vocês sobre o estudo de amanhã. Atenção nessa região aí e atenção na extremidade. Só cuidem uma coisa, tá? Essa extremidade aqui, liquidez já foi capturada. Tá vendo que aqui capturou a liquidez do fundo. Se o preço vier para cá, é para estopar essa galera aqui e dar sequência, tá? Fiquem espertos em relação a isso. Ai, mas está em região de demanda. Sim, está em região de demanda. Mas o que manda nessa região de demanda é esse carinha aqui, ó, esse candle. O preço tem que segurar dentro dele, fazer reversão e voltar. Se esse carinha aqui for perdido, blau, 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 tudo vai pro beleléu. E aí sai segura quem vai fazer preço médio para baixo. Beleza? Bora falar do dólar aqui agora. O dólar ele seguiu o caminho dele, não teve nem forças para chegar aqui no nosso order block que a gente tinha marcado, né? Claro, ele chegou nesse cara do 15 minutos, que era um order block gigantesco, né, do 15, mas dentro da parte dos 5 minutos ele não teve nem forças para chegar ali embaixo. Ele veio aqui, ó, na região, lembra do pontilhado que eu falo para vocês? De novo veio. O CPI fez ele descer, testar essa zona de fundo de novo, todo mundo vende, porque aqui era topo, e aí o que acontece, meus amigos? No topo duplo, candlezão passa bombando, estopando e estourando a conta de todo mundo. E aí depois ele voltou aqui nessa região de novo. Quando a gente olha nos 5 minutos, ele voltou exatamente no order block aqui dos 5 minutos. Na região. E deu uma nova compra. Ou seja, ele renovou o topo, voltou, order block e compra. Continua movimento de alta. Então o dólar, tá vendo? Ó? A gente continua olhando para cima no dólar. E agora o que a gente tem aqui nesse movimento? 2 pontos interessantes para vocês estarem atentos. O primeiro é esse cara aqui. Tá? Esse carinha aqui. Porque quando a gente olha no movimento, a gente tem um movimento de queda, fez a quebra de estrutura, fez um base drop, voltou, deixou liquidez e ele pode vir aqui para testar essa continuidade, tá? Então, atenção a isso, mas não é para sair vendendo aqui porque eu falo que tem alvo lá embaixo. Tem que esperar a movimentação. Desculpa. Esperar a movimentação do dólar nos mostrar o que é que ele está pretendendo fazer, tá? Mesmo porque tem essa base aqui também do 15 minutos, né? Eu tenho, nem tem tanto, mas nos 5 minutos ela aparece, mas é um movimento que já foi mitigado, porque percebem o tanto de tempo que ele já passou aqui. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Então, dólar, atenção nessa região aqui, cuidado com essa daqui, porque a segunda região que a gente tem é esse carinha aqui, ó. Esse aqui que é muito mais forte que aquele primeiro, tá? Que é o último candle que tentou romper fundo, né? Aquele famoso pivô de baixa que foi estopado e com volume, tá? Então, esse order block aqui é muito mais forte, porque o preço pode vir aqui, estopar essa galera aqui, para depois dar continuidade, tá? Busca a liquidez necessária para ter continuidade no movimento. É isso aí, mais ou menos, que seria o mais provável, beleza? Bora falar do nosso Nasdaqinho. Nasdaqinho que todo mundo vai, ai, mas não tem mais para onde subir, já tá quase no 20 mil, galera, tá? Quase no 20 mil o Nasdaq. Não tem teto para um índice de tecnologia que tá bombando em tudo quanto é lado. Cara, a economia tá indo bem, a tecnologia tá indo bem, a semaninha Apple lançando um monte de coisa nova. Essa semana é a semana dos desenvolvedores da Apple lá em Cupertino. Então, assim, não esperem
que vai... eu vou contar porque tá muito, já esticou demais, agora eu vou vender. Enquanto tiver gente assim, ele vai subir, tá? E de novo, pegou liquidez aqui. Ó, no CPI ele foi embora, né? Depois ele montou a liquidez aqui. Olha lá, ó, capturou para cima, capturou para baixo e de novo explodiu no fim do dia, tá? Mais uma continuidade. O que tem que ter atenção no Nasdaq agora? Uma coisa é fato, tá? Não tem order block. Não tem isso nem aquilo. Nasdaq é vocês aproveitarem e entenderem a manipulação que ele faz na abertura de Nova York, tá? Ele capturou liquidez aqui, agora ele tende a testar novas zonas de liquidez. Então, hoje a abertura do mercado asiático vai ser muito importante para dizer o que vai acontecer. Porque o mercado abre nessa lateralizaçãozinha aqui que normalmente faz, fica naquele zigue-zague, aí dali a pouco ele faz assim, ó, pá, pum, pum, e dá-lhe a pancada. Normalmente, quando abre Londres, dá uma pancada e depois a confirmação vem com Nova York. Então, prestem atenção nessas movimentações, cara. São essas movimentações aí que vão fazer a grande diferença no operacional. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é consolidação de Ásia, ó, consolidação de Ásia. Não tem volume. Ele só anda lateral para depois dar estourada e estopar toda a galera, tá? Então prestem atenção nisso daí. O que tem de importante aqui, ó? Esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui é o ponto nosso de apoio. Por que é o ponto de apoio? É o cara que tentou descer e tomou-lhe uma talagada para cima, onde o renovou máxima. Agora seria o movimento de tentativa para continuidade e buscar esses 20 mil pontos. Então, esse é o caminho aí que pode ter pela frente. Beleza? Fiquem espertos, tá? Para venda, cara, ele teria que perder isso aqui. E aí voltar e aí sim dar continuidade. O caminho para venda ele é muito mais complicado no Nasdaq pela situação que está acontecendo no ativo, tá? Então muita atenção com isso. Bora falar do euro. E o euro dessa vez chega no nosso alvo. Tá vendo, ó? Eu falei assim, ó, em relação ao euro, ele tinha feito essa... Opa, estiquei o lugar errado. Tá vendo? Ó, ele fez o sweep aqui. Foi lá tentar romper para baixo. Olha aqui, ó, o que ele fez aqui, ó. Choquezinho. Ó, pá, pum, pum, pum. E aí o mercado asiático fez o quê? Segurou na região do choque. Gente, tá claro aqui, ó. Bateu, segurou e pum. Se não me engano, teve um aluno que pegou essa compra aqui, ó. Porque o cara já sabe o que vai acontecer. Quando você já entende o que vai acontecer, sabe que o que a Ásia faz, ó, o mercado asiático lateralizou bem na região compradora, justamente para gerar liquidez para ir na hora da notícia dessa pancada para cima. Agora, temos uma outra situação. A correção nesse cara aqui e essa região de teste aqui, tá? Então o preço começou a fazer uma trabalhada assim. Sempre quando tem essas notícias fortes, o ativo ele fica um pouco chato, um pouco complicado, percebam? É a mesma coisa que aconteceu aqui no payroll, ó, né? E ele voltou agora perto ainda dos 50% do payroll. Mas aqui a gente tem um ponto muito interessante no euro, que é esse teste aqui, dessa região, tá? Que ainda não chegou. E depois esse cara aqui. Tá? Eu vou estar marcando em rosa bem grandão, que é para vocês entenderem. Então, o euro, ele está numa situação onde existe sim uma grande possibilidade dele dar continuidade nisso. Só que para isso acontecer, o movimento é complexo. A gente tem que esperar ele chegar pelo menos numa região interessante, que aqui seria esse caso. E depois do preço chegar numa região interessante,
a gente precisa que ele faça o quê? Aquela famosa quebra de estrutura para poder a gente falar, opa, agora ele virou. Nem que seja para pegar uma compra até essa correção aqui ou até essa máxima. Mas precisa obrigatoriamente ter essa quebra de estrutura. Não tem como você chegar ali embaixo, o preço chegar ali e você sair operando, sair comprando, feito um louco, porque você vai estar simplesmente adivinhando o que o preço está fazendo. A base de todo o nosso estudo, de todo o nosso operacional é a estrutura do preço. E para que eu pense em comprar ou pense em vender, o preço tem que virar para o lado que eu estou querendo, tá? Porque a probabilidade do stop é menor. Fechou? E para finalizar, o ouro lá chegou no alvo, a notícia fez ele esticar até o alvo. E agora aquilo que eu falo para vocês, ó, a liquidez que gerou a alta. E isso aqui está trabalhando aqui dentro, ó. Tá vendo que ele não rompe topo e rompe fundo. E eu tenho liquidez aqui. Então, se ele subir o ouro, você pode imaginar numa possível compra para essas regiões aqui. Porque se ele subir, o teu stop vai estar curtinho e você vai ter uma excelente oportunidade para estar buscando uma correção, ok? Lembrando, tá, turma? Aqui, ó. Ele chegou no alvo e tá voltando, tá? E eu tenho áreas ainda lá em cima, tá? Eu tenho liquidez parada lá em cima, tá vendo? Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Então, lembre-se que a venda é contra o movimento. Apesar dele estar perdendo, né, estrutura, o mais coerente a se fazer aqui é compra. Porque, olha só, no movimento macro, tá? Ele deixou a estrutura aqui, capturou liquidez aqui, capturou liquidez embaixo e agora está voltando. Então, isso aqui é muito plausível de acontecer, tá? Ele usar essa liquidez aqui desse alvo para empurrar o preço até lá em cima. Então, fiquem muito espertos em relação a isso, beleza? Então, era isso, turma. Mais uma vez, valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo. Tenham um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Amanhã tende a ser meio lateral, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, mas tende a ser meio lateralizado, porque depois de muito volume financeiro, amanhã é um dia que a gente chama de dia de ressaca do mercado. Feito, turma. Valeu, grande abraço.